Olá, meus amigos, irmãos das redes sociais. Estou postando este vídeo com o tema Onde passaremos a eternidade? Onde passará a sua eternidade? Para todos amigos aí, irmãos das redes sociais. Mas para falar sobre esse tema, onde passaremos a eternidade, eu gostaria primeiramente de ler na Bíblia Sagrada um texto no Velho Testamento, no profeta Isaías, capítulo 38, versículo 1 ao 5, que diz o seguinte: Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: Assim diz o Senhor: Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, e disse: Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e diz a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que te acrescentarei aos teus dias 15 anos. Amém? Todos nós sabemos que mais cedo ou mais tarde morreremos. Um dia o nosso coração parará de bater e será o nosso fim nesta terra. Porém, não será o fim da nossa vida. A Bíblia nos ensina que depois da morte ainda teremos uma eternidade a viver. Neste mundo, nós vivemos no máximo pouco mais de 100 anos. Mas a eternidade, ela é para sempre. Na verdade, esta vida é uma preparação para outra. A vida aqui na Terra, ela oferece muitas opções. Mas a eternidade só oferece duas opções: céu e inferno. A Bíblia nos ensina que a eternidade com Deus no céu será um lugar de abundância, ausência de sofrimento, paz e alegria e muitas coisas mais deleitáveis. Já no inferno, será uma vida de sofrimento, sem fim e sem trégua, um lugar de choro e ranger de dentes.
É o que diz o Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 42. Então, existe pelo menos 3 lições importantes sobre a eternidade. A primeira lição que nós precisamos aprender é que nossas escolhas nessa vida determinarão nosso destino na vida depois da morte. É por isso que quando nós lemos o Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo 7, 13 a 14, você pode ler lá e confirmar, que lá fala sobre caminho, sobre porta. Porta estreita e porta larga. E, infelizmente, muitos estão entrando pela porta larga, que leva o homem ao abismo. Nós só temos uma vida para determinar aonde nós passaremos a eternidade. Se você ler na Bíblia Sagrada, em Hebreus, capítulo 9, versículo 27, você vai ver lá que está escrito: aos homens está ordenado a morrer uma só vez. Depois disso, o juízo. Não teremos uma segunda vida para escolhermos entre o céu e o inferno. Pode parecer chocante, mas precisamos estar conscientes disto. Isso é um fato. Muitos só se preocupam com aqui e o agora, como se essa vida fosse tudo. Mas a verdade é que não é. Nossos atos nessa vida definem o destino na eternidade. Quando nós lemos em Apocalipse, capítulo 20, 11 a seguir, nós vamos perceber lá que no final de tudo haverá um julgamento. Então nós precisamos aprender sabendo que nesse mundo temos várias opções, mas para a eternidade apenas 2. Nós precisamos aprender uma segunda lição. Aprender a construir hoje um futuro melhor. Quando nós lemos o Evangelho segundo escreveu São Lucas, no capítulo 12, versículo 13 a 21, lá fala de um homem rico, que preocupava somente com as riquezas, que engranjear somente nessa vida, e no final das contas não tinha onde pôr toda as suas colheitas, mas no final a Bíblia o chamou de louco. Se hoje morreres, onde passará a sua eternidade? O que tens para a eternidade? Muitos não entendem que o nosso futuro começa a ser construído hoje, pela maneira como vivemos hoje. Muitos vivem como se não tivesse amanhã, como se não tivesse futuro. Esse raciocínio é um grande problema.
Se hoje você escolhe abandonar o pecado e receber a Jesus como Senhor e Salvador, está determinando a sua eternidade nos céus. Então, o homem precisa pensar, aprender a construir hoje o seu futuro. Se hoje você escolhe abandonar o pecado e aceitar o Evangelho, a Cristo, então uma eternidade promissora haverá para essa pessoa. Muitas pessoas terão que viver a eternidade sem Deus, no inferno, porque escolheram viver sem Jesus. Escolher viver sem Jesus é uma péssima escolha. Precisamos hoje aprender então a construir um futuro melhor através das nossas ações, através das nossas atitudes melhores diante do nosso Deus. Porque quando nós lemos Deuteronômio capítulo 30, versículos 19 e 20, nós vamos ver que Deus põe diante do homem a vida e a morte. E cabe a mim, e cabe a você, a decidir que caminho quer tomar. Se o caminho da vida, se o caminho da morte. Se escolhe o caminho da vida é porque está escolhendo os céus, está escolhendo Deus. Se escolhe o caminho da morte é porque está escolhendo o inferno. O inferno é uma eternidade sem Deus. E nós já vimos que é um lugar de tormento. Então você precisa tomar essa decisão. Essa decisão, o seu pai, a sua mãe, o seu pastor, o seu amigo, ela não pode tomar essa decisão por você. É só você, exclusivamente você, é que pode tomar essa decisão. Esta é uma decisão individual de cada um de nós. Cada um tem que tomar a sua decisão de servir ou não servir a Deus. E escolher servir a Deus é a opção correta, porque ela vai te levar para a eternidade. E uma eternidade com Deus será maravilhoso. Mas uma eternidade sem Deus será terrível. Somos nós que escolhemos se queremos viver com Deus, se vamos obedecê-lo. Esta escolha precisa ser feita nesta vida. Ninguém pode fazer em nosso lugar. Então, decida. A vida. Decida por Cristo. Contudo, a Bíblia nos ensina que não devemos servir a Deus por medo. Por medo do inferno, por medo da condenação. E sim por amor.
por aquilo que Jesus fez por nós na cruz. Porque Deus nos amou primeiro. Era ainda pecador, mas deu seu Filho para morrer na cruz. Que essa seja a sua decisão. Uma decisão voluntária, de coração jubiloso, para servir a Deus. Que Deus possa te iluminar. Não podemos passar esta vida, não podemos passar por esta vida sem se preparar. O que todos sabem ser um fato inevitável, a eternidade. Como a leitura inicial nos diz, fala de morte, do rei Ezequias, granjeando mais uns dias. Muitos não gostam de pensar ou falar sobre a morte, mas viver negando-a não é saudável, porque a morte é uma realidade que vai bater um dia na porta de cada um de nós. Não tem como nós fugir, negar esse fato. Se você possui um relacionamento com Deus por meio de Jesus Cristo, não precisa temer a morte, porque Jesus já preparou um lugar especial para os seus. Existe um céus preparado para mim e para você que decidiu escolher servir a Jesus nesta vida. Que Deus te abençoe. Se você gostou, achou importante essa mensagem, que você possa compartilhar com outras pessoas, tá bom? Deus te abençoe.